Pai do Senhor, a igreja, amém? Eu vou te convidar, enquanto você já está de pé, a abrir a sua Bíblia em João 10. João capítulo 10. Apenas o versículo 27. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Pode se assentar, meu irmão. Deus já tem falado conosco através do pastor no domingo. No núcleo a gente teve uma palavra muito baseada nisso também. Quem é não sei como foi o sentido que ele se levou lá com o pessoal do núcleo. É que é os homens, né? Que fica, é o quê? É homens e mulheres, né? Mas aqui nos jovens se levou mais sobre ouvir a voz de Deus. Aqui no núcleo. Mas Deus tem falado muito comigo e eu queria brevemente te convidar também a refletir sobre isso, sobre ouvirmos a voz de Deus. É algo que Deus tem trabalhado muito comigo desde o final do ano passado. E eu sei que isso é algo que vai nos levar até os nossos últimos dias aqui na Terra, que é sempre estarmos o máximo, não só disponíveis, mas sensíveis a ouvir a voz de Deus e cumpri-la. E aí, isso nos leva a refletir será que Deus fala hoje como falava lá atrás? E a Bíblia, ela não... Obrigado. Difícil eu beber essa água, eu fico tão nervoso, que quando eu for ver, eu vou sair daqui e a água está parada ali. Mas, algo que eu estava conversando com a minha esposa, eu não sei se foi um vídeo que a gente viu, ou alguém tendo uma fala, e aí a gente conversando, eu falei até com ela assim, cara, a Bíblia ela não contradiz a própria Bíblia. Você nunca vai ver um versículo na Bíblia que ele meio que desmente outro. Diz algo aqui, e depois ele fala, não, aquilo lá está errado, é isso aqui. A Bíblia ela não desmente a própria Bíblia. Se Deus falava lá atrás, Ele continua falando hoje, vai falar amanhã, porque Ele é o mesmo Deus e Ele não muda. Em Hebreus 1:2 ele fala, vendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos meus pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem construiu herdeiros de todas as coisas, pela qual também fez o universo. E a questão que a gente vai entender aqui não é se Deus ainda fala, mas é se realmente nós estamos ouvindo Ele falar, porque Ele sempre vai falar. O mesmo Deus que tem nos antepassados é o mesmo de hoje e é o de sempre. E aí a gente começa a ver que muitas das vezes, na maioria das vezes, porque Ele não muda, mas a gente não está sensível o suficiente para ouvir a voz de Deus. E Ele fala de diferentes formas, seja na Bíblia, através do Espírito Santo, tocando a gente de alguma maneira, porque em João 16 diz que Ele nos guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo vai nos guiar, através de circunstâncias. Existem circunstâncias na nossa vida, que quando a gente vai ver, é Deus nos direcionando para algo, assim como Ele fez com Jonas. Você não vai lá não? Então deixa eu fazer um negocinho legal aqui contigo. Aí eu coloco o cara dentro de um grande peixe. Para o quê? Para falar com ele de uma forma diferente, através das circunstâncias que estavam acontecendo. E também de uma forma audível. E eu tenho isso muito dentro de mim, que eu tinha esse receio de caramba, será que todo mundo já ouviu Deus e eu não ouço nunca? Como é que é a voz de Deus? E eu achava que seria oi filho, aquela voz lúdica, bonita. E a gente começa a ter essas dúvidas, não sei se todo mundo aqui é assim, eu creio que a maioria, mas a gente começa a pensar, como é que é a voz de Deus? Será que é igual a minha, que puxa o S, o X demais, tudo é xixi o tempo inteiro? Como é que é? É um mineiro, não é?
qual será o sotaque de Deus? Mas aí, algo me marcou muito, que a vez que eu realmente ouvi a voz de Deus, eu falei, caramba, Jesus, por que tem que ser assim? Foi uma palavra, chega. E foi de um sonho que eu tinha, que a maioria conhece. Eu achava que eu teria outras 1000 maneiras de reagir que fossem sempre a pior. Mas quando eu ouvi a palavra chega, eu nunca senti uma paz tão grande, a ponto de eu mesmo falar assim, caraca, cara, alguma coisa está acontecendo comigo, eu estou ficando maluco, eu estou tão tranquilo, eu só vou casar, não tem dinheiro, não tem casa. Mas é a voz de Deus, quando a gente está sensível, ela é inconfundível. Eu ia falar isso no núcleo, acabou que eu não falei, porque já estava se estendendo meio que o horário, mas eu gosto muito de comparar uma forma meio que exclusiva que meu pai tem de chamar eu e meu irmão, e eu tenho de chamar minha esposa, acho que eu herdei isso, não sei se aqui mais alguém tem, que é pelo assovio. Assovio ou assobio? Agora, assobio? Vio, não está certo. Mas eu lembro que eu era novinho, lá em Itacuruçá. Eu, um monte de primo, um monte de amigo, daqui a pouco eu ouço. Na hora eu parei assim, eu falei, meu pai está me chamando. O pessoal, que isso, é cachorro? Eu falei, cara, não é cachorro não, cara. Meu pai tá, nem é possível que tu tá ouvindo, meu pai lá embaixo. Eu falei, tá, ela tá chamando. É igual com a Yasmin, eu e a Yasmin já tem um código, que é o... Já sabe que está chamando, irmão. E aí, isso é o quê? Você conhece esse assovio, você conhece a voz? Pode estar o falatório que for. Todo mundo está falando aqui junto, está na feira. Mas se eu fizer, na hora a gente vai ficar assim. Sabe por quê? Porque ela conhece. E a voz de Deus, cara, se a gente estiver sensível, vai ser assim. Pode estar o falatório que for. Pode estar a bagunça, a baderna que for, a gente vai ouvir o filho. E a gente não tem como, pô, será que foi fulano, ou será que foi Beltrano, ou será que foi da minha cabeça? Não. Se a gente estiver sensível realmente, nada vai nos impedir de entender que aquela voz é o nosso Pai, de que aquela voz é o nosso Mestre. E isso tem sido falado aqui, sobre ouvir a voz de Deus. Só que a gente vive no meio de um mundo que quer nos distanciar cada dia da presença, de ter essa sensibilidade, de ter essa nitidez de entender facilmente a voz de Deus. E aí a gente começa a ver o que nos distancia, o barulho que o mundo faz, as coisas que o mundo tenta nos atrair de acordo com a particularidade de cada um, o nosso pecado não confessado, não admitido por nós mesmos, de entender e falar assim, eu que errei, eu sei que eu estou errado e eu preciso melhorar, me perdoa. E quando a gente vai praticando isso, praticando as coisas que afastam de Deus, as coisas do mundo, a nossa falta de busca, a falta de intimidade, de oração, de leitura, de consagração, de um jejum, de um querer estar mais na presença de Deus, na nossa igreja, do que no nosso trabalho, do que com os nossos amigos. Uma vez eu me peguei me perguntando sozinho, para mim mesmo, tem coisa que a gente fica na nossa cabeça mesmo, era, caraca, por que ultimamente eu não tenho tido o prazer que eu tenho de sair, de me encontrar com os meus amigos, de sair com a minha esposa, de comer um lanche, de estar numa terça-feira e numa quinta-feira na igreja. Porque muitas das vezes a gente acha que na terça-feira é o cultinho, na quinta é o culto mais ou menos, e no domingo eu vou, porque é o culto mesmo, aí é top. Aí o ministério parece, não, o ministério vai cantar a música mais legal no domingo. Não, o pastor que vai pregar no domingo. Não vai ser o Caio, não vai ser a Yasmin, você está aqui porque fica mais fácil, entendeu? Não vai ser a Yasmin, vai ser, aí eu vou no domingo. É quinta-feira, estou cansado. Por que eu não tenho o mesmo prazer de fazer tantas outras coisas? Por
Porque eu vou te falar, cara, eu sou muito cara do... Se Cauã me parar agora e falar assim, vamos para a praia? E eu olhar e falar assim, irmão, vamos. Se eu puder, irmão, eu topo na hora. E por que as coisas de Deus às vezes não falam assim, vamos para o monte? Bora, vamos agora. E eu estou falando dos irmãos, não, estou falando de mim mesmo. De pensar, pô, caramba, amanhã eu estou pensando em chegar mais cedo lá na empresa para trabalhar. Pô, se eu for para o monte agora, eu estou cansado, não dormi bem. Não vou não. Mas no mesmo estado que eu estou aqui agora, se alguém me chama para ir para uma praia, para sair para comer, pô, vamos, eu vou. Por quê? Porque a minha prioridade não está sendo colocar Deus literalmente como prioridade. E aí, eu praticando as coisas do mundo, eu não confessando aquilo que eu tenho feito de errado. Porque o primeiro passo para a gente acertar é confessar. O primeiro passo para a gente mudar a nossa posição é confessar. É admitir que não, isso aqui eu estou errado. Se você não admitir, você não deu nem o primeiro passo, quanto mais irá mudar. Eu falo muito isso com o pessoal lá na loja, cara, o primeiro passo para a gente mudar algo, a gente perceber que a gente está fazendo mal feito ou que a gente está errando. E o primeiro passo para a gente mudar e ter um relacionamento maior cada vez é admitir que a gente está errado. Admitir que a gente falhou, admitir que a gente errou, admitir que eu não tenho buscado da forma que eu deveria buscar, admitir que eu não tenho orado da forma que eu deveria orar, admitir que eu não tenho me consagrado da forma que eu deveria me consagrar, e aí eu chego às vezes na igreja e olho para o meu irmão e falo assim, caramba, pô, Deus está falando, parece que Deus está falando com ele, mas não está falando comigo. Deus está falando, mas é a gente que não está ouvindo. É a gente que não está tendo a sensibilidade de literalmente, cara, eu gosto dessa palavra, eu olho até para a Ana que ela conversou isso comigo, caramba, você fala muito literalmente, eu gosto porque eu sou muito literal, e a gente fala assim para mim, tira daqui e coloca ali, eu não vou colocar lá de jeito nenhum, vou tirar daqui e vou colocar ali, como diz Whindersson Nunes, é de mim mesmo, eu sou assim, e cara, falta isso muitas das vezes em mim, de literalmente me colocar cada vez mais disponível na mão de Deus, e me consagrar mais a Deus, e orar mais, para que eu tenha cada vez mais sensibilidade de ouvir a voz dEle. E para desenvolver isso, é orando, cara. É buscando, não é chegando aqui, aí o pastor vai e ora, jejua, busca, vai no monte, desce monte, vai no monte, desce monte, aí a gente acha que vai chegar aqui domingo, ele vai pregar, a gente vai sair cheio e é suficiente. Se a gente acha isso, a gente já está errando no começo. A gente já está errando no princípio. A gente nem começou e está começando mal. Porque a mesma Bíblia que está disponível para o pastor buscar, para mim buscar, para você buscar, está disponível para todo mundo. O mesmo Deus que ouve a oração do pastor é o nosso Deus e ouve a sua e a minha oração. Não há diferença entre nós. O véu já foi rasgado. E ele está disponível a mim, a você, a todos. A diferença é que uns buscam, outros não. Uns estão no raso e Deus tem que tratar como criança. Outros estão começando a comer aquele papá, outros já comem uma picanha, uma carne mais sólida. E de forma muito breve eu queria falar contigo essa noite e dizer para você que nós precisamos, e eu me incluo sendo o primeiro dessa lista, nós precisamos estar cada vez mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar cada vez mais disponíveis a buscar a presença de Deus. Nós precisamos estar cada vez mais com a cabeça de que a minha prioridade tem que ser buscar a Ele, para que as demais coisas realmente possam ser acrescentadas. A gente leva isso muito no superficial, às vezes, de falar o versículo e falar assim, não, busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Aí a gente prioriza o trabalho, a gente prioriza o estudo, a gente prioriza os amigos, como eu citei anteriormente,
e esquece que o nosso maior prazer teria que ser falar assim, terça-feira tem núcleo. Eu vou cantar no núcleo como eu canto no domingo. Eu vou chorar na terça-feira como eu choro no domingo. Eu vou me colocar diante da presença de Deus na terça, na quinta-feira, na segunda, na quarta, da mesma maneira como eu me coloco no domingo. Principalmente no domingo à noite. Porque a gente, crente, nós cristãos, a gente acaba criando essa religiosidade do domingo à noite é oculto. Domingo à noite que o negócio pega. Mas o Deus que é o de domingo à noite é o de terça, é o de quarta, é o de quinta, é o de sexta, é o mesmo Deus. E por que o negócio não pega contigo na terça-feira à noite, comigo na quinta-feira à noite? Por quê? Porque nós não temos dado a prioridade que Ele merece. Porque nós não temos buscado, porque eu não tenho buscado da forma que Ele merece, que eu me consagre e que eu busque. E aí depois eu fico, poxa, eu não ouço a voz de Deus, o Senhor não fala comigo, está acontecendo tanta coisa. E Ele está lá falando, e a gente com um tampão no ouvido. E a gente parece que a gente está assim, quando Ele vai falar, a gente mete a mão no ouvido para ver se não escuta. Parece que às vezes a gente mais esforça de não ouvir do que de ouvir, porque às vezes parece que a gente tem medo de ouvir chega, acabou, não é isso que eu quero para você. São as circunstâncias. Nós temos sonhos, planos, imaginamos alguns propósitos de vida, que a gente quer, mas às vezes Deus fala para a gente, cara, não é isso. O que eu quero para você é aquilo. Ou não, está vendo esse problema que está passando? Tem que passar. Porque se você não passar por esse problema, lá na frente vai ser pior. É melhor tu tomar um peteleco aqui do que tu tomar um socão lá na frente. É às vezes no peteleco que a gente acorda e fala assim, lá na frente, pô, isso aqui Deus me mostrou lá atrás, eu não vou cair nisso não. Eu não vou dar esse mole não. E aí no domingo agora, foi falado para a gente de Samuel. E eu penso, quando é que eu vou realmente estar totalmente disponível, buscando cada vez mais, para eu falar para o Senhor e falar, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Eu não quero ser o Caio que Deus fala e não ouve. Ser o Caio que Deus mostra a direção e eu vou numa totalmente ao contrário. Eu não quero ser. Então a minha oração para mim, e hoje explanando isso para vocês, é que nós, eu e vocês, estejamos buscando mais a Deus, para que a gente possa realmente estar disponível para ouvir a voz de Deus. E ouvir lá na feira, enquanto está todo mundo, aquela muvucada para lá e para cá, e você ouve cai. Não precisa ele berrar, não precisa ele gritar, não precisa ele escrever um outdoor, basta filho, vai não. Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé e fazer uma oração junto comigo. Pai, diante da Tua presença, eu quero Te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, nos livrado de maus que às vezes a gente nem percebe, nos guardado na nossa ida e vinda do trabalho, dos nossos estudos, da igreja, no ir e vir. Te agradecer, ó Pai, porque mesmo a gente não merecendo, o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige e o Senhor nunca desiste de nós. Te agradecer porque a Tua palavra, ela fala assim como sempre falou e sempre vai falar. Te agradecer porque nós temos o Senhor disponível a nos ouvir a todo um momento, Pai. E nós queremos, ó Pai, aqui Te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos, Pai, para ouvir a Tua voz e ser sensível para ouvir a Tua voz. Pai, que os nossos corações estejam abertos a cada dia para entender que nós precisamos Te buscar a cada dia mais,
que nós temos níveis ao ser alcançados, ó Pai, e que não nos importa mais ficar no raso, mas sim estar disponível para falar para o Senhor: Pai, fala porque o teu servo ouve. Fala porque eu estou disponível a ouvir a tua voz e praticar aquilo que o Senhor quer que eu pratique. Fala porque eu estou disponível a negar aquilo que eu nem queria, que eram os meus planos, os meus sonhos, mas eu estou disponível a negar aquilo para ouvir a sua voz. É muito mais fácil nós falarmos, é muito mais fácil, Pai, do que viver, mas que o Senhor nos condicione a viver, que o Senhor nos condicione a te buscar para ouvir a tua voz e a viver a tua palavra e a tua voz direcionando a fazer aquilo que o Senhor quer que nós viemos a fazer, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque mesmo me não merecendo, ó Pai, o Senhor insiste em falar conosco. O Senhor insiste, porque o Senhor nos ama, Pai. E muito obrigado por isso. Porque se não fosse o Senhor na nossa vida, Pai, nem estaria aqui, Pai. Nós não estaríamos aqui para ouvir, nós não estaríamos aqui respirando e vivo, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado porque o Senhor morreu por nós, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.